Boa tarde a todos, espero que todos estejam me ouvindo. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver vendo, no horário que puder ver esse programa que a gente está colocando ao ar hoje, né? Essa é uma abertura esse ano, lançamentos da nossa livraria virtual, a Livraria Pé Vermelho. Vou até colocar lá na tela aqui, para vocês poderem ver essa brincadeira nossa. Essa é uma idealização, logo que começou a pandemia, meu irmão Ricardo Angelice, que vai fazer o lançamento do Cordel hoje, viu a situação que a gente estava passando, estava apertado para lá da literatura, ainda não tinha saído aqueles lábios que salvaram a vida de muita gente, inclusive a minha. E ele falou assim, vamos fazer alguma coisa, Marco. E aí a gente pensando, criamos uma livraria para venda de e-books, valores módicos, baixos, para poder dar alguma ajuda e fruição para o trabalho literário das pessoas que compõem essa rede de amigos que somos, né, na área da poesia. Meu irmão Ricardo Evangelista é um cara porreta. Ele quebra um pau danado para tudo e quando ele resolve pesquisar e trabalhar, ele faz a diferença. Eu já vi ele enfrentando, por exemplo, pessoas que não acreditavam que ele ia tocar pandeiro. Que falaram, ele não vai aprender a tocar pandeiro. De repente, ele estava tocando muito pandeiro. Né? E ele enveredou na área do cordel, se apaixonou e hoje ele vai lançar uma homenagem a Guimarães Rosa. E nesse lançamento ele vai contar com uma rede de pessoas, notórias pessoas, amigos de Ricardo, meus amigos também, para valorizar o que a gente considera de literatura, do que é esse trabalho de cordel, o que é Guimarães Rosa, e esse conhecimento que ele tem difundido há muito tempo, já no Centro Cultural, agora é Centro de Referência à Cultura Popular Lagoa do Nardo, onde ele trabalha há muito tempo. Essa livraria, gente, ela foi criada para ajudar os poetas a fazer a difusão dos trabalhos literários, não só poesia, é tudo. Conto, romance, área de patrimônio. O slogan dela é uma coisa até bem interessante, é uma livraria de classe. Né? O título é Pé Vermelho. Então subentende tudo que a gente está querendo dizer com essa proposta. Nós estamos convidando a qualquer poeta, qualquer pessoa que tem um livro para ser publicado ou foi publicado, a difundir sua informação em seu livro através dessa livraria nossa. É tudo conversado um tete-a-tete, não tem nada de mais, nada de menos, é tudo muito simples. Tem um zapzinho, tem um e-mail, tem tudo lá para vocês poderem fazer o contato com a gente. E a gente está dando suporte no lançamento de trabalhos através de lives. Né? É uma convocação e um convite para todos que tiverem interesse em participar com a gente dessa rede. Que tudo correndo bem, eu passo para vocês informações sobre o que a gente pretende. Tem um fundo social também por trás disso, a gente tem uma ação de transformação social que a gente quer fazer e evoluir na concepção dessa rede de publicações e de autores. Vários saraus, vários grupos literários estão se encontrando e fazendo modificações no país inteiro. Tem bastante notícias sobre isso. E a gente tem que incentivar a literatura nossa. Bom, eu vou sair da tela aqui uma vez, porque eu vou trabalhar na área do suporte aqui da transmissão. Vou colocar meu irmão Ricardo Evangelista para poder convocar e falar o que ele achar conveniente aqui. E a bola é dessa pessoa magnífica, esse grande ser humano que é o Ricardo Evangelista. Com vocês, deixa eu colocar aqui a vinhetazinha, já entrei com ela, mais a chamadinha para o Ricardo, a minha saída e a entrada do Ricardo. Tudo ok, Ricardo? Podemos? Não precisa falar nada, não, só gesticular. Ótimo. A minha saída, com vocês, o poeta sociólogo Ricardo Evangelista. Ele é que manda.
diabo na rua, no meio do redemoinho. O que não se ri, o que não se diga. O tisnado, pé de bode, fancho bode, o cão capiroto, duba-dubá, gramulhão, hermógeno, faca fria, o coisa ruim, o das trevas, na rua, no meio do redemoinho, no meio do redemoinho. Não há nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei mira na árvore, no quintal, no baixo dos córregos. Senhor Tulere. Lugar sertão não divulga. Lugar sertão se divulga. Tudo é e não é. Sertão é onde os pastos carecem de fecho e o criminoso reza seu Cristo Jesus arredado de arroz de autoridade. Os Gerais é tamanho do mundo. Enfim, cada um o que quer, aprova. O senhor sabe, pão e pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. O sertão está dentro da gente. O real não está no início nem no fim. Ele se apresenta no meio da travessia. O senhor sabe. O sertão é tamanho do mundo. O sertão é sem lugar. Viver é muito perigoso. Acaba sempre em morte. E a gente morre para provar que viveu. Viver, etc., o senhor sabe. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O senhor sabe. Tudo incerto, tudo certo. Já vi de tudo. Já vi cavalo com soluço, que é a coisa mais custosa que se há. Sertão me produz. Depois engoliu, depois me cuspiu do canto da boca. A vida é mutirão de todos. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Felicidade se abre em horinha de descuido. O senhor sabe. Já adorinha minha neblina. Mas não vou falar dela hoje. Não vou falar dele hoje. Tudo é e não é no sertão. Não nada. Se o demo existe, se for, existe a homem humano, travessia. Existe a homem humano, travessia. As pessoas morrem, ficam encantadas.
Feliz desaniversário, Rosa. Rosa Flor, Rosa Planta, Rosa, Joãozito, João, Joãozito, Joãozinho, João, grande João. Foi virar jacaré no Rio do Chico e deixou essa obra bonita. João, poeta, filósofo, filólogo, e inventou a língua brasileira com o sotaque de Minas para o mundo. João Rosa, médico, diplomata, poliglota, deixou a gramática em polvorosa. João Rosa. O senhor sabe, eu quase que nada não sei, mas eu desconfio de muita coisa. Vou chamar aqui agora uma companheira, Madu Costa, para falar como que ela começou a gostar de Rosa e de sua obra. Bem-vinda, companheira. Mana Madu, bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Ricardo. Puxa, me pegou assim. Até rosiei aqui agora. Então, Guimarães Rosa, dele eu sempre tive sentimentos controversos. É amor e ódio, é proximidade e distância, porque às vezes eu ficava assim, pensando, meu Deus, como é que pode um cara de tanta letra, diplomata, doutor, nessa oralidade tão sertão. E eu ia lendo e relendo até encaixar o ritmo da toada do João. Mas confesso que li pouco do Rosa. Sei muito dele de ver filme, de ler resenhas, de ir a encontros, né? Mas, assim, não garrei em toda a obra dele, não. E para dizer mesmo, o tanto que ele me assusta com o jeitão dele, que é maravilhosamente peculiar, e eu, na minha rebeldia, eu falei, olha, João, eu largo mão de você de vez em quando, então o Sertão, o Grande Sertão é um livro de cabeceira. Eu leio, enjoo, largo para lá. Às vezes escondo, fingindo que perdi, só para poder procurar. Então eu fico brincando de esconde, aparece com o Rosa, sabe? Mas uma coisa que eu guardei para trazer para hoje, não foi o Rosa que escreveu, escreveram sobre ele, sabe? E eu gostei. E é de quem? É do Drummond, sabe? Eu vou pedir licença para ler o poema do Drummond, Um Chamado João. Foi a tangente que mostra como que eu tangencio com a obra do Rosa. Peguei carona, foi no Drummond. Coisas de Madu. João era fabulista? Fabuloso? Fábula? Sertão místico disparando no exílio da linguagem comum? Projetava na gravatinha a quinta face das coisas inenarrável narrada? Um estranho chamado João para disfarçar, para farsar o que não ousamos compreender? Tinha pastos, buritis plantados no apartamento? No peito? Vegetal ele era ou passarinho sobre a robusta ossatura com pinta de boi risonho? Era um teatro, e todos os artistas no mesmo papel, ciranda multívoca? João era tudo? Tudo escondido, florido,
como flor é flor, mesmo não semeada? Mapa com acidentes deslizando para fora, falando? Guardava rios no bolso, cada qual em sua cor de água, sem misturar, sem conflitar? E de cada gota redigia nome, curva, fim, e no destinado geral, seu fado era saber, para contar sem desnudar, o que não deve ser desnudado, e por isso se veste de véus, véus novos? Mágico, sem apetrechos, civilmente mágico, apelador de precípites, prodígios, acredito, ou, tem uma palavra aqui que eu nem consegui entender, o chamado geral, embaixador de reino, que há por trás dos reinos, dos poderes, das supostas fórmulas de abracadabra sésamo, reino cercado não de muros, chaves, códigos, mas o reino? Por que João sorria se lhe perguntavam que mistério é esse? E propondo desenhos, figurava menos a resposta que outra questão ao perguntante. Tinha parte com, sei lá o nome, ou ele mesmo era a parte da gente, servindo de ponte entre o sul, o sub e o sobre, que se arcabuzeiam diante do princípio, que se entrelaçam para melhor guerra, para maior festa. Ficamos sem saber o que era João. E se João existiu? Se João existiu, deve pegar. Carlos Drummond de Andrade, 21/9/1967. Eu me agarrei no poema de Drummond para dizer um pouco do que eu sinto por João Guimarães Rosa, sabe? Ele, para mim, é esse cara que me tira da zona de conforto, que eu gosto de ouvir alguém ler os relatos, porque é a oralidade, é a história de Riobaldo e Reinaldo que se revela de Adorim, e eu fico ali, tentando pescar aquela oralidade extremamente particular. É uma coisa, assim, maravilhosa. Eu tenho insistido, e agora eu me reticencio. Obrigada. Eu que agradeço sua presença, Nadu. Continua aqui. Terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de sabre, bala de metralhadora. O terreiro lá de casa não se lava com sabão, lava com ponta de sabre e com bala de canhão. As ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos, de lá do sertão. Sertão, sertão está em toda parte. Vou chamar agora para esse rio de rosa, para esse rio das travessias da vida, esses companheiros que a gente encontra nessas lutas renhidas desse nosso país, desse nosso cerrado, da luta pela terra, da luta pela educação, da luta pela cultura. Tira a mão da minha serra, tira a mão do meu cerrado.
Você tem a boca grande e devora por todo lado. Se deixar, você engole feito um saco furado. E o cordel é ferramenta na mão de quem faz cultura, métrica, rima e oração que compõem sua estrutura. O cordel pelo país é arte e literatura. O cordel de rosa eu vou mostrar só um bocado, porque quem quiser saber mais, vai na nossa livraria para conhecer não só o Ricardo, mas outros poetas. E eu estou com vários aqui, escritores e amantes e admiradores desse grande brasileiro, talvez dos maiores que essa terra já produziu. O cordel é instrumento na mão do bom literato, com métrica, rima, história, compondo num só ato. O folheto brasileiro tem respeito de fato. Dessa feita me proponho, em 7 pés de cestilha, cantar Guimarães em forma de redondilha, aquilo que descobri do artista que tanto brilha. Agora vou relembrar, convocando no momento veredas da poesia e as forças do pensamento, o que ouvi do escritor nos livros e documentos. Vou chamar agora um sujeito de suma leitura, das doutorações, amigo de travessia da vida e das letras, Marcos Fabrício. Seja bem-vindo, companheiro. Mano, velho. Saudações. Agradeço a todos e a todas pela oportunidade de falar dele, Guimarães Rosa, que, na minha opinião, é o nosso ministro das relações existenciais, além de ter sido um grande funcionário do Ministério das Relações Exteriores como diplomata. E a oportunidade que a vida me deu de ler Guimarães Rosa foi quando saí de Brasília para tentar um mestrado em estudos literários pela UFMG, e uma das grandes escolhas bibliográficas daquele concurso foi a leitura de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E, para mim, muito jovem, ter acesso àquela grandeza de gente e de literatura me deu a oportunidade de acionar e de acessar o melhor que nós temos em matéria de linguagem, realidade e imaginário. Eu também vou exercer aqui uma ocupação do terreno e principalmente do terreiro rosiano a partir de uma grande canção feita em homenagem ao grande mestre das nossas línguas, a partir desta canção chamada A Terceira Margem do Rio, música composta por Caetano Veloso e Milton Nascimento. Oco de pau que diz, eu sou madeira beira boa, dalval tris, tris, risca certeira meio a meio, rio, ri, ri, silencioso, sério, nosso pai não diz, diz, risca terceira, água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra.
Clareira, luz, madeira, rosa da palavra. Puro silêncio, nosso Pai. Meio a meio, o rio ri. Por entre as árvores da vida, o rio ri. Por sob a risca da canoa, o rio ri. O que ninguém jamais ouvi. A voz das águas. Asa da palavra. Asa parada agora, casa da palavra. Onde o silêncio mora, brasa da palavra. A hora clara, nosso Pai. Hora da palavra. Quando não se diz nada fora da palavra. Quando mais dentro aflora, tora da palavra. Rio, pau enorme, nosso Pai. O acesso, e digo mais uma vez sobre isso, porque muito se fala, e eu acho que isso é um desdém com a literatura de Rosa, de que a linguagem dele é complicada, hermética, difícil. Difícil é passar a vida não lendo Guimarães Rosa. Guimarães Rosa nos trouxe, né, o melhor do nosso tesouro linguístico, e só por este fato já o coloca como um dos grandes escritores da história da humanidade. A oportunidade de mostrar como a nossa língua é inventiva. Quando a gente, Ricardo, e grandes pessoas que estão aqui na nossa barca, na terceira margem do rio, que alguns dizem, inclusive, que é a loucura, outros dizem que é a invenção, né? Então, quer dizer, esse mundo tão dicotômico, né, Ricardo e companheiros, que divide o mundo entre o bem e o mal, o bonito e o feio, o claro e o escuro, e o Guimarães está dizendo isso é tão pouco para entender a humanidade. Esse dualismo simplifica a encruzilhada. A terceira margem é a encruzilhada. E é esta encruzilhada que faz com que possamos nos entender melhor no mundo e que possamos, evidente, sair de qualquer cadeia simplória e simplista que divida as pessoas e as coisas em apenas duas categorias inimigas, adversárias. O que nós estamos sofrendo no mundo hoje é justamente essa era dos extremos, como diria Eric Hobsbawm. E Guimarães Rosa, lá pelos anos 50, 60, já mostrava que o mundo precisava avançar para não cair na armadilha da dualidade que separa o mundo entre céu e inferno. Nós temos uma maravilhosa terra para construir, e essa maravilhosa terra em construção é o sertão, que cabe em todos. Todos nós somos artífices do sertão. E, para concluir minha fala, nesse presente momento, nessa primeira etapa, eu queria muito dizer que o sertão, quando me veio, né, foi como um convite para ser mais, entendeu? A ideia de ser -tão. Eu acho que, na verdade, nós estamos caindo na armadilha de ser tal, né? De ser o tal, e não de ser o tão, né? E Guimarães Rosa, concluindo, é uma literatura que convida a gente para crescer na interioridade do nosso sentido. Por isso que sertão também significa interior. Olhar para o interior de nossas terras, principalmente daquelas terras que constituem o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E eu queria falar de uma frase que está lá no Grande Sertão Veredas, e que, se a gente tiver a noção desta beleza e aplicar para a nossa vida no dia a dia, eu acho que nós vamos ter uma chance de adquirir um sucesso existencial melhor. Sigo à risca.
Me descuido e vou. Quebro a cara, quebro o coração, tropeço em mim, me atolo nos 5 sentidos. Ou seja, pessoal, vamos continuar errando, porque errando a gente vai se lapidando na busca do acertado. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de falar sobre Guimarães Rosa. Parabéns, Ricardo. Muito legal essa entrega que você nos dá hoje aqui. E agradecer a todos os presentes, né, dessa roda de palavras, dessa ciranda de versos que a gente aqui está dedicando a Guimarães Rosa e a nós mesmos, por causa e consequência de tudo isso. Lá em cima daquele morro, passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada. Lá em cima daquele morro, tem um velho gaioleiro, quando vê moça bonita, faz gaiola sem puleiro. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito, vai, vem, volta, vem na vara, vai na volta, vai varando. O curvelo vale 1 conto, Cordesburgo 1 conto e 100, mas as lajes não tem preço, porque lá mora meu bem. Mas Gouveia não tem preço, porque lá mora Moreira Quelemém. Por favor, chega para esse rio remar com a gente. Moreirão, professor Moreira, grandeza das mineralidades e mineiridades. Já chega, Moreira, casa é nossa. Que surpresa sobrar para mim no meio dessa turma tão erudita. Eu fico encantado, né, nessa roda, para a gente estar conversando sobre Guimarães Rosa. E meu Guimarães, ele surgiu antes do Guimarães. Ele surgiu com felão. Lá em Gouveia se falava muito em felão, e especialmente no batuque do felão. Então, e é um cara de Gouveia, né, que vai escrever a história do 3º Batalhão, contando as proezas do felão. E depois eu vou ver Saul Martins, né, mexendo com Antônio Dó, e também chamou a atenção para o felão. E nós vamos encontrar, então, Antônio Dó, nós vamos encontrar com o Antônio Dó do Saul, com o Antônio Dó do Manuel Ambrósio. Saudações, Roséles Felipe. Roséles de Januária, defendeu tese, acaba de defender no ano passado, uma tese sobre essa relação Manuel Ambrósio, Brasil Interior, Antônio Dó e outras obras, e Guimarães Rosa. E há uma coisa que me chama a atenção também, ao lado, né, de Antônio Dó, do Saul, e Manuel Ambrósio, o Antônio Dó, Manuel Ambrósio, que é anterior ao Antônio Dó do Saul, é claro. E a coisa que me chama a atenção é o seguinte, é saber narrar. Eu acho interessante no Manuel Ambrósio, ele faz a questão de mostrar o falar do barranqueiro, mas ele faz questão de mostrar, ao mesmo tempo, que ele tem uma fala erudita. Então, na hora que ele põe o barranqueiro para falar, que ele também é, né, o barranqueiro fala como vive. E ele, como erudito, ele é um tradutor, vamos dizer disso. O que é de bonito em ler o Guimarães Rosa, que ele é o cara mais legível se o cara não for acadêmico.
se o cara não trouxer ele para fazer todos aqueles discursos emaranhados. É o falar vivido. Isso é um maior segredo e é um tapa na nossa cara, que tivemos que estudar literatura para botar ele numa caixinha literária. A fala fluente. E, para mim, o melhor exemplo dessa fala fluente é Theo Azevedo. Theo Azevedo levanta a bandeira dizendo assim, eu estudei 1 ano de grupo. Depois, eu passei a ler o que botava em caminhão, essas coisas e tal. E ele tem um cordel de Guimarães Rosa, mas não tem só não, ele tem um dicionário catumano. E ele tem um dos sonhos dele, não sei se ele já realizou, é de juntar todas essas canções que o Ricardo está mostrando aí com tanta competência, né? Juntar tudo isso e publicar. O que me chama a atenção, principalmente no Guimarães Rosa, é como é que o cara consegue ser povo, entrar nessa linguagem do povo sem nenhuma dificuldade. Ele é um erudito. Como é que ele vai trabalhar um tema central? Tanto o Grande Sertão, por a Foto Tameia e Companhia Limitada, olha, veja Augusto Matraga e por aí vai. Como é que ele consegue chegar e narrar isso de uma maneira tão próxima? E de uma maneira tão próxima que é uma maldade escrever. Ele tem que ser lido em voz alta, que aí falta essa voz alta. A gente tem que imaginar essa voz alta. E a grande dificuldade da leitura de Guimarães Rosa vai parecer exatamente quem está acostumado com a linguagem erudita. A linguagem erudita te atrapalha, porque você tem que se despir e virar povo. Não é aquele povo populista, não, viu, gente? Não é aquele povo populista, não. É aquele povo que você nega ser. Porque a escola te obrigou a não ser. E eu gosto disso. Como é que Guimarães Rosa entrou na academia? O primeiro seminário dentro da UFMG, o seminário sobre Guimarães Rosa, foi antes dele morrer. Né? Mas já, quer dizer, consequentemente, antes dele entrar na Academia Brasileira de Letras, coisa que eles tinham jurado que não iam fazer. Né? Então, reuniu a turma, é claro, da Faculdade de Letras, porque, afinal de contas, um cara que é das letras e não lê é um desastre. Né? Bom, tudo bem. Mas reuniram sociólogos, reuniram filósofos, reuniram isso, reuniram aquilo. E, é claro, eu não os reconheço como filósofo tal outro. Não. Eles são leitores de Guimarães Rosa. Mas eles sentiram, e esse é um depoimento, em 1966, esse é um depoimento que estava se formando uma gangue, vamos chamar assim, a palavra não é boa, não, mas fica falando. Estava se formando um grupo de leitores ambrosianos. Ou seja, era quase uma seita, a melhor palavra é essa, a seita de leitores. Porque, embora ele esteja no núcleo dos modernistas, né, ele é um modernista diferente, bem diferente. E é interessante que, como o nosso colega leu aí, a menina, afinal de contas, o Madu, leu como é que Carlos Drummond vai homenagear, né, na oportunidade da morte do Guimarães Rosa, né, abriu a palavra que é póstumo, né, com esse poema. Bom, eu estou falando demais e quando começa, vou falar muita coisa que não tem nenhuma importância, mas eu gosto de ler o Guimarães Rosa e o meu gosto é o seguinte: eu convivi com pessoas declamando Guimarães Rosa. Né? Matraga não é mais Matraga. Então, ou seja, as pessoas não liam Guimarães Rosa apenas. Elas incorporavam aquela linguagem. E eu acho que quanto mais sertanejo, mais à vontade a gente fica. Menos estranho a gente está. Isso, na minha avaliação, isso é uma mensagem para folclorista, para estudioso de folclore.
Ou seja, não se há de distanciar. Ou seja, não é a etnografia que vai me resolver, vai estranhar. Eu tenho que viver e saber registrar vivência. Eu acho que, aliás, tem uma obra que eu botei ali atrás, é de um psicólogo. Né? Ou seja, o encantamento pelo Guimarães Rosa exige exatamente essa coisa que os psicanalistas dizem, escuta, a escuta atenta. E a escuta atenta te faz caminhar para compreender. E caminhar para compreender é viver todos aqueles desafios. Não é à toa que uns vão contemplar Guimarães Rosa pelo lado do Fausto, do Goethe. Afinal de contas, foi lembrado aí que o homem andou lá pela Alemanha. Eu gosto muito de lembrar o Gedorim com a Putin, mas não vou entrar nessa história aqui agora, não. Mas é maravilhoso. E o que eu sinto é o seguinte, quanto menos fora da escola tiver Guimarães Rosa, tanto melhor. Então, assim, eu estou me lembrando aqui do padre Antônio Vieira no Sermão aos Peixes. Peixes, quanto mais longe dos homens, tanto melhor. Trato e familiaridade com eles, Deus nos livre. Então, o caso do Guimarães, ou seja, quanto mais a gente lê o Guimarães, sem ter que fazer concurso, desculpe o colega aí, quanto mais a gente lê o Guimarães com casos contados à sombra do mercado, estamos lembrando a obra lá de Salinas, então, tanto mais. E mais uma coisa, essa ideia do Ricardo de fazer esse cordel é ótimo. Eu estou cobrando dele, ele está cumprindo aqui agora, eu estou cobrando dele o seguinte, se é cordel, tem que ser cantado. Tem que ter uma viola. Porque é assim que esse troço nasceu. Né? Ele é um jornalismo popular. Né? E então, ele tem que ser cantado. De preferência em feira. Tá? Então, o cara vai contando e as pessoas vão ouvindo e a viola está rolando e vai embora. Um abração para você, Ricardo, maravilha, bom demais a gente estar aqui hoje. E ponto final. Um trino, um trinado, um tropel de trovoada, a tropa e o tropeiro trotando triste na estrada. Você me chamou tropeiro, eu não sou tropeiro, não. Sou um tocador de gado, iai, lá das bandas do sertão. Boi, boiá, um trino, um trinado, um tropel de trovoada, a tropa e o tropeiro trotando na estrada. O burgo do coração, a cidade sertaneja. Hoje temos um museu para que pesquise e veja, aprendendo quem estuda e buscando quem almeja. Vamos nós então ruziar, fazer grande travessia. Por isso eu peço a rima, suja sem melancolia, vem em ritmo sereno, com suave melodia. Vou chamar para esse terreiro, vou chamar para essa canoa, mestre Olegário Alfredo, é pra lá de gente boa. Chega pra cá, Gai, que você é um homem que juntou essa coisa bonita da sabedoria popular que se nasceu nesse lugar maravilhoso do norte de Minas, e estudou letras e faz isso e traz de uma das maneiras mais bonitas nesse país, sem preconceito, de uma maneira muito genial, não só como contador de causo, como cordelista, como conhecedor de poesia na sua mais sofisticada e contemporânea e de todas as formas. E é um cordelista que eu admiro, um ser humano dos mais bonitos de se conviver,
Pudemos viajar junto para Fortaleza, e em todo lugar que eu vejo, além da obra que passei a conhecer, o Gaio fez também a cordel, não só para o Rosa, que ele estava sumido, o Gaio, e apareceu um negócio engraçado, ele apareceu ontem. E o do Manuelzão eu já conhecia, você conheceu o Manuelzão. Conta para nós aqui nessa roda de Rosa, nesse rio, nesse remanso, como é que Rosa entrou na sua vida, como é que essa obra está em você, que eu sei que está desde a infância, desde antes, né? Desde muito tempo, né, Gaio? Fica à vontade, companheiro. Seja bem-vindo. Ok, tá ok. Primeiramente, eu não estou fanho, não, estou rouco, mas vamos lá. Boa noite, agradecer, prazer imenso estar aqui com vocês todos, Zé Moreira, Fabrício, Marco Lobos e Ricardo Evangelista. Esse camarada é bacana demais, eu adoro ele também. Aí eu vou ver o que eu vou falar aqui. Tem tanta coisa para falar que às vezes não dá nem conta. Eu vou fazer o seguinte, para ficar bem sucinto, eu vou mostrar um bonequinho aqui. Olha, rapaz, onde você trouxe? Você fez, que você também, não, além de... Não, essa não. Aí de onde? Ela de Cordesburgo, foi em 90, porque eu andei um tempo dando as palestras por lá também, e André Quissé, então é de lá. Então, deixa eu começar aqui. Eu estou realmente sem saber o que eu falo. A questão do Manelzão é o seguinte, os cordéis, como eu cheguei de viagem, eu estava lá viajando na Bahia, e aí os cordéis estão na roça, eu não tive tempo de buscar. Então, são alguns cordéis daqui que tratam da obra de Guimarães Rosa, que está aqui comigo. Né? Aí vou, por exemplo, os que estão aqui. O do Manelzão não está, mas a peleja de Manelzão e Miguelinho está. Tá bom? E antes, achei muito bacana o Zé Moreira falando aí, questão, você sabe que eu e o Theo Azevedo, nós somos membros da ABLC, da Academia Brasileira de Literatura do Cordel, nós somos confrade. E como sendo confrade, a gente está sempre encontrando. Né? Aí, engraçado, que eu já tinha separado os livros, desse aqui, a Cultura Popular, do Theo Azevedo, o Dicionário Catrumano. Maravilha. O Antônio Dó. E tem outros, os cordéis do Theo Azevedo, tem bastante. Theo Azevedo é demais, o cara escreve pra caramba, tem um monte de cordel, já produziu milhões de músicas. E aí? É gente fina também, igual todos vocês estão aí. Então é o seguinte, o Guimarães Rosa, ele apareceu na minha vida, como aparece com todo outro autor, foi lendo, gostando da leitura. Eu, sinceramente, eu leio assim, eu não vejo o povo vê assim, muitas coisas fantásticas na obra. Eu leio vou distraindo, eu acho bonitas as histórias, acho magnífica. Mas eu não vejo coisa de metafísica, de não sei o que lá. Aí eu vejo, mesmo porque também eu tenho assim, as palavras que aparecem, umas eu sei, outras não. Também eu sou lá da região de Teoflotone, muitas palavras é muito peculiar, é muito comum para mim. Então eu gosto disso. E a gente não dá conta de ler a obra de Guimarães Rosa toda, não, porque ela é grande. Parece que é pequena, mas é grande. Tem livros dele que eu não consigo ler, igual da Tutameia. Tem uns. Eu fico. Tem hora que eu fico até meio impaciente para ler. Mas outros eu adoro, de Sagarana, todos, né? De Primeiras Histórias e de Grande Sertão. Eu vou soltar, senão o trem fica muito longo. Então, eu vou apresentar aqui cordéis que eu escrevi dentro da obra de Guimarães Rosa. E foram vários. Como eu falei muitos no Tom Fica Bem, eu imprimi aqui no computador para mostrar para vocês. E não é brincadeira, não. Vamos lá. Eles estão lá em Moeda, na Rocinha onde a gente tem. O primeiro é esse aqui, A Vida. Aqui é biográfico, sobre a vida de Guimarães Rosa, igual o do Ricardo aí. Com a xilogravura minha. Esse eu tenho. Eu achei ele, estava sumido. Esse que você achou. Ele apareceu, bonito esse, muito bonito. E do Manuelzão, fantástico também, né? Não, do Manuelzão não está aqui, não. Eu não consegui localizar, não. Esse outro aqui, extraído da obra do livro Manuelzão e Miguelinho, é a história do Boi Bonito. A história que eu gosto pra caramba, eu transpus para cordel. Tá? Eu escrevi aqui.
adaptação para cordel de parte do livro Manuelzão e Miguelinho, Festa de Manuelzão, né? E vamos pela ordem. Dois, Boi Bonito. A peleja de Joca Ramiro com Zé Bebelo. Eu gosto de fazer peleja porque a gente desmembra e a gente peleja, a gente vai conversando, a gente vai criar muita coisa. Depois da história do Zé Bebelo, para mim é um cara fantástico demais. O cara sabe muita coisa. E Joca Ramiro também é outro cara que sabe muita coisa. Aí eu vou criando, sem fugir do contexto de Guimarães Rosa, eu vou criando um diálogo. Então, aqui, Joca Ramiro com Zé Bebelo. Esse aqui que eu gosto pra caramba. As perguntas de Manuelzão, as perguntas de Guimarães Rosa e a resposta de Manuelzão. Ele é muito engraçado, porque Guimarães Rosa, que a gente estuda e vê, que ele perguntava pra caramba. E Manuelzão, como nós estivemos junto de Manuelzão, ele também realmente ele contava isso. O cara perguntava toda hora, andava com o caderninho pendurado no pescoço, perguntando tudo. Esse aqui só tá a capa, porque o texto estava no computador, mas na oportunidade eu vou passar tudo para vocês. 1, 2, 3, 4. Ah, que eu adoro esse aqui. A Menina de Lá. Eu transpus para cordel. Eu escrevi. Adaptação para cordel do conto homônimo de João Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias. Eu vou ler uns trechos desse, mas não é agora não, na hora de finalizar. Então, A Menina de Lá. Mas dá um trabalho para passar para cordel, sem fugir do contexto. E, no fim, eu estou gostando de fazer, que pela dificuldade que tem de passar para métrica e rima e a oração, é muito bacana, é um exercício muito grande mesmo, eu adoro. Então, que é o quinto. Aqui o outro, Antônio Dó. O Zé Moreira citou o Antônio Dó aí. Eu também mostrei aqui o Antônio Dó do Saul Martins. Aqui é o livro do Antônio Dó. Eu conheci o Saul Martins pessoalmente também. Pessoa formidável, muito assim, poxa, tudo de bom, tudo muito inteligente. Então, o Antônio Dó aparece no Grande Sertão várias vezes, não sei como vão me dizer, mas são várias vezes que aparece Antônio Dó. E quando a gente vai na cidade de São Francisco, lá no Barra do Urucuia, o pessoal assim, gosta de contar casos de lá eu não falo Antônio Dó, eles falam de Dó. Ah, que a pessoa sabe de Dó. Aí eu vou narrando. E muito bacana. O outro que eu adoro pra caramba também, que deu um trabalho caramba pra fazer, foi aqui, A Terceira Margem do Rio, que foi citado aí pelo Fabrício. É um ponto que eu leio, a gente faz mil análises, mas eu acho bonito aquele rio, aquela canoa sozinha lá, aquele sofrimento daquele menino, esperando o pai vir, e da filha, aquela canoa, e é tão bonito, porque no simples fica bonito, porque você vê quando Milton Nascimento e Caetano de Veloso compôs a música que foi cantada aí por Fabrício, que coisa mais bonita. Então é nesse sentido. Aí eu transpus para cordel, A Terceira Margem do Rio, no mesmo sentido. Aí ficou um cordelão grossão pra caramba. E foi o tanto que eu consegui chegar, foi a 24 páginas, vai dividido em várias estrofes. 6, né? E o que mais? Outra aqui, que eu falei, que eu também vou ler trecho, eu gosto, é a peleja de Manuelzão com Miguelinho. Eu adoro escrever peleja, porque peleja a gente passa praticamente por todos os estilos da literatura de cordel. Aqui a gente põe o galope à beira-mar, a gente põe Volta a Mourão, põe demais, Ave Maria, põe Martelo Galopado, enfim, os temas que tem dentro do cordel. O outro aqui, também foi citado, cordel, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Esse não foi muito difícil de escrever, não, transpor para cordel. Eu gostei. Talvez uma história que a gente não tem em ler, a gente vê muitas pessoas contando, a gente vê demais. Aí não foi assim, muito difícil, não. Mas eu gosto pra caramba desse cordel aqui. Mais um. O outro que é bacana pra caramba. Nossa. Tá. Peraí, gente. Eu tô fazendo confusão. Tem que passar pro lado de cá. Manuelzão Miguelinho, Terceira Margem. Esse aqui, ó. O apelido que os capeta têm Cruz Credo, eu já contei, são mais de 100. A grande parte que foi tirada do livro Grande Sertão. Outras partes foi do capeta que a gente ouve por aí falar, entendeu? Para fechar o cordel. Então, e como não deu para fechar o cordel, eu completei
a gente usa também fazer em cordel isso. Quando o cordel você não fecha ele com 8 folhas, nem com 12, a gente continua com... Então, ele foi dividido em 2 histórias. Esse é Os Apelidos que o Capeta Tem, Cruz Credo, eu já contei, são mais de 100, e Reobaldo e Diadorim, a Travessia do Amor Sem Fim. Eu gostei muito desse Reobaldo e Diadorim, porque ficou uma coisa muito poética. Porque para escrever cordel, a gente, se o cordelista não for poeta também, fica feio, fica muito na técnica. Então, o cordelista tem que ser poeta. Aí os versos ficam bonitos. Mesmo você citando dados biográficos, datas, aí quando o poeta é poeta, fica bacana. O que mais? Quantos deixa eu recontar aqui? O Joca Ramiro, Zé Bebelo, Os Apelidos que o Capeta Tem, Antônio Dó, A Menina de Lá, Terceira Margem do Rio, Peleja de Manuelzão com Miguelim, A Hora Verde de Augusto Matraga, As Perguntas de Guimarães Rosa e as Respostas de Manuelzão, A História do Boi Bonito, A Vida de Guimarães Rosa e A Beleza de Joca Ramiro com Zé Bebelo. Então, para fechar aqui, eu vou ler, daqui do Peleja de Manuelzão de Miguelim. Eu vou ler, se me permite, vou ler a abertura e vou ler uns trechos do meio, que é um martelo, Galope na Beira do Rio. Ao invés de ser galope na beira do mar, como nós temos o Rio São Francisco, que cruza pelo sertão, eu criei um galope na beira do rio. Então, vamos lá. Aqui está a capa, quem fez foi o Luiz Natividade, que ele é da Bahia. E quanto às capas também, eu faço capa, alguns amigos fazem, a gente vai trocando. Manuelzão com Miguelim. No ano de 2020, sendo 2 de fevereiro, fiz uma viagem magnífica com a mala do folheteiro. Alegre eu me encontrava dentro do sertão mineiro. Cheguei em André Quissé, perto do Rio São Francisco. Sentei num banco de feira e fui pedindo um petisco. Fiquei só espiando o arco-íris no chuvisco. Depois dali fui assentar na sombra de um jardim. Pelo rastro vi chegando um garoto perto de mim. Então foi que percebi, vou falar dessa forma assim. Seu moço pode dizer o que fazes por aqui? Vim escrever uma peleja e logo lhe respondi, Manuelzão Miguelim, na terra do Piqui. Aí não vou ler tudo, é muito grande, eu vou pular para cá. Olha que coisa mais bacana. Aí chega Miguelim e fala, amigos, vamos mudar, fazer um novo desafio. Te proponho nesse instante, propondo a Manuelzão, te proponho nesse instante a lançar um desafio, cantando em parcela um galope na beira do rio. Eu vou ler só 2 estrofes. Manuelzão, ao galope dele. Direi dos peixes de peles e de escamas, das aves que voam por sobre as águas, das viúvas que choram as suas mágoas, das árvores e seus frutos maduros. Direi dos bichos e seus cascos duros, dos dias de chuva de inverno frio, dos urros das éguas quando estão no cio, da donzela da janela a suspirar, do canoeiro na barranca a pescar. Assim é o galope na beira do rio. Miguelim responde, direi de flor e planta do cerrado, da gruta, cachoeira e ribeirão, de cobra que rasteja pelo chão, de fruta, cipó, pura e benzedeira, direi dos seixos cantantes na ribeira, da água corrida pela beira do rio, do pássaro pequeno seu meio fio, do sol e da chuva que molham na terra, do ipê amarelo no pico da serra, assim é o galope na beira do rio. É isso aí, gente. Eu acho que fica. No tempo, eu sei que é pequeno, não dá para assim, falar com calma, não, que é muita coisa. Eu não sei se vocês gostaram, não, mas é isso aí que eu tinha que falar de várias horas. O cordel é versátil, não tem contraindicação, usado na juventude, usado por ancião, usado para divertir, usado na educação. Literatura de fino trato no tema regionalista, uma obra bem universal, com ritmo de musicista, neologismo fez também habilidoso contista.
O cordel é o caminho que a gente encontrou para homenagear o Rosa nesses 114 anos. Agradecer todo mundo que está aqui, nesse rio, nessa canoa, que nunca é furada, que é vinhaco bruto, que é o da cultura e da resistência e da força da literatura e da beleza humana, da inventividade. Quero agradecer Ronaldo Alves, lá do Museu de Cordesburgo, pela participação aí de estar ouvindo a gente. Mandar um abraço também para Itaguara. Muito obrigado, Ronaldo. Para Itaguara também, povo de Itaguara do Museu de lá, que em breve irei, e a gente poder levar esse cordel, contar essa história, falar mais de Rosa. Eu dei umas pinceladas em algumas cestis, que é para vocês, quem quiser conhecer a nossa livraria. Essas pessoas são grandes referências para a gente e também são parceiros, né, nessa luta literária. Agradecer a participação, né, do ouvinte aí, que está Vinícius Fernandes Cardoso, que também admira o cordel, e todo mundo que participou, Gustavo, fala o nome para mim das pessoas aí que eu vou mencionando aqui também, de onde que é. Pode ler o recado. Quem? Fábio Maia. Ah, o Fábio Faria, é o Fábio lá, tá. Marina Mir. Marina Mir? Isso. Quem mais? Doutor Chat. Quem? Doutor Chat. Doutor Chat. E o Vinícius. E o Vinícius Fernandes. Lá de Contagem, que também é um sociólogo e poeta também, escritor. A gente mostrou aqui, trouxe algumas considerações de como que o Rosa entrou na vida da gente. Rosa tem muitos caminhos, tem muitas entradas, e é cantado, não é para ser lido, é para ser falado, porque ele bebe nessa oralidade, como os grandes escritores da tradição de Homero, passando por Shakespeare, Camões, enfim, por Dante, por quem a gente imaginar de melhor, de Miguel de Cervantes. E essa literatura brasileira, quando ela se junta, né? Quando ela bebe nessa fonte dos vaqueiros, dos tropeiros. Rosa é um manancial imenso. Eu sou neto de tropeiro, e foi através do estudo e da pesquisa sobre o universo tropeiro que eu acho que Rosa, junto com Darcy Ribeiro, com o Mulo, que é pouco falado, que traz das narrativas e das belezas maiores do que são esse universo. Desde o conflito de classe, a questão da loucura, que é um outro tema que eu leio, tentando escrever um romance sobre a história de minha família, e que é um outro assunto que a gente não escreve só cordel, também escrevemos outras formas de contos, né? O universo do Saci, o Rosa, tudo isso, aí falou aí, quer dizer, ele, além de Riobaldo, de Adorim, tem todos esses jagunços que são personagens interessantíssimos. O cordel fica aí como uma forma da gente apresentar para a meninada mais nova essa entrada tranquila no universo rosiano, conhecer esses grandes mestres, escritores e poetas, né, que para mim Rosa é poeta e é um filósofo brasileiro e filólogo, né? E é uma data oportuna, importante, que a gente não esqueça de comemorar. Agradecer, despedir do povo, porque agora é hora de comer um pão de queijo mineiro e bebericar alguma coisa. Muito obrigado, povo. Aê! Vamos, aparece todo mundo aí, vamos falando ao mesmo tempo. Quem quiser falar, mas a gente vai fechando. Fala o que quiser, qualquer frase, pode gritar, o que for. A Madu, cadê você? Muito obrigado. O Rosa está castigando. Tá falando, mas não.
Madeireiro, legal, pescador, nossa, tá comendo, tá cuspindo ovo. Mineral, vocês têm a boca grande. Porque a cabeça da gente é uma só. E as coisas que há, que estão para ver, são demais de muitas, muito maiores, diferentes. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. Guimarães Rosa. É isso aí. Ah, O contrário é o diabo. Viva a Rosa, viva o Grande Sertão, viva o povo das enxadas, os enxadachim, de onde nós viemos, o povo brasileiro, nós. Obrigado. falou. É isso aí. Rosa, Rosa.